Capítulo 4. O que está por trás da lei? Vamos resumir o que vimos até aqui. No caso de pedras e árvores e coisas desse tipo, o que chamamos de leis da natureza pode não passar de um modo de falar. Quando você diz que a natureza é governada por certas leis, isso significa apenas que ela de fato se comporta de determinada forma. Tais leis podem não ser algo real, ou seja, podem não ser nada além de fatos que observamos. Mas no caso dos seres humanos, vimos que as coisas não funcionam assim. As assim chamadas leis da natureza humana, ou do certo e errado, têm que ser algo que vá além dos fatos concretos do comportamento humano. Nesse caso, além dos fatos reais, você terá algo mais. Uma lei real que não foi inventada por nós e a qual sabemos que temos de obedecer. Neste momento, gostaria de levar em consideração o que isso nos diz sobre o universo em que vivemos. Desde que as pessoas começaram a pensar, elas se perguntam o que é realmente esse universo e como ele veio a existir. E de forma muito básica, duas visões passaram a ser sustentadas. Primeiro, ao que chamamos de visão materialista. As pessoas que assumem essa visão pensam que a matéria e o espaço simplesmente existem e sempre existiram. Ninguém sabe o porquê, e que a matéria, ao comportar-se de certas maneiras fixas, simplesmente passou a produzir criaturas como nós, as quais, com muita sorte, foram capazes de pensar. Por uma chance em 1000, algo colidiu com o nosso Sol e fez com que produzisse os planetas. E por outra chance em 1000, todos os produtos químicos necessários à vida e à temperatura certa surgiram em um desses planetas. E assim uma porção da matéria dessa Terra ganhou vida. E então, por uma série muito longa de acasos, as criaturas vivas se desenvolveram até se tornarem coisas muito parecidas conosco. A outra visão é a religiosa. De acordo com ela, o que está por trás do universo é mais parecido com uma mente do que qualquer outra coisa que conhecemos. Isto é, trata-se de algo consciente, que tem propósitos e preferências. De acordo com esta visão, esse ser criou o universo, parcialmente com propósitos que desconhecemos, mas em parte, em todo caso, para produzir criaturas semelhantes a ele, ou seja, semelhantes a ele no sentido de possuir mentes. Por favor, não pense que alguma dessas visões tenha sido sustentada há muito tempo e que a outra tenha tomado seu lugar gradativamente. Ambas as visões aparecem por onde quer que tenha havido homens pensantes. E mais, não é possível descobrir qual dessas visões, no seu sentido comum, é a correta do ponto de vista científico. A ciência funciona com base em experimentos e observa o comportamento das coisas. Toda afirmação científica no longo prazo, por mais complicada que pareça, na verdade significa algo como: eu apontei o telescópio para esta ou aquela parte do universo às 2h20 da manhã do dia 15 de janeiro e vi isto ou aquilo. Ou coloquei tal material em um becker e o aqueci a determinada temperatura e aconteceu isto ou aquilo. Não pense que estou contrariando a ciência. Apenas estou dizendo qual é a tarefa dela. E quanto mais científica for uma pessoa, mais, creio eu, ela concordaria comigo que esse é o seu papel. E trata-se inclusive de uma tarefa bastante útil e necessária. Mas a razão pela qual as coisas acontecem, e se há alguma coisa por trás do que a ciência observa, algo de natureza diferente, essa não é uma questão científica. Se há algo por trás, então, ou isso terá de permanecer totalmente desconhecido ao ser humano, ou então terá de tornar-se conhecido de maneira diferente. A ciência não pode afirmar se uma coisa existe ou não, e os verdadeiros cientistas normalmente não fazem esse tipo de pergunta. Em geral, são os jornalistas e escritores de romances populares que entram nesses méritos a partir de informações coletadas em manuais de ciência populares e superficiais. Afinal de contas, trata-se, na verdade, de uma questão de senso comum.
Supõe-se que a ciência jamais se torne completa a ponto de saber todas as coisas de todo o universo. Não está claro que questões como por que existe o universo, por que ele funciona como funciona, será que ele tem algum sentido, permaneceriam da mesma maneira? Agora, nossa posição seria bem desesperadora se não fosse por um detalhe. Há uma coisa, e somente uma, em todo o universo, sobre a qual sabemos mais do que poderíamos extrair por observação externa. Essa coisa é o ser humano. Não nos limitamos a observar as pessoas meramente de fora. Nós somos humanos. Neste caso, temos, por assim dizer, informações internas. Nós o conhecemos por dentro. Por esse motivo, sabemos que as pessoas estão debaixo de uma lei moral que não foi criada por elas e que não conseguem esquecer, mesmo que tentem, e a qual sabem que devem obedecer. Note o seguinte: qualquer um que estude o ser humano de fora, da mesma forma que estudamos a eletricidade ou repolhos, sem conhecer nossa linguagem e, consequentemente, sem estar em condições de obter qualquer conhecimento de dentro sobre nós, mas apenas observando o que fazemos, nunca desconfiaria de que possuímos essa lei moral. Como poderia? Pois só o que a sua observação mostraria é o que ele faz, e a lei moral é sobre o que ele deve fazer. Do mesmo modo, se houvesse além dos fatos observados no caso de pedras ou das condições climáticas, nós, ao estudá-las de fora, nunca poderíamos esperar fazer tal descoberta. A questão toda, então, é a seguinte: queremos saber se o universo simplesmente é o que é, sem nenhum motivo especial, ou se há um poder por trás dele que faz com que seja o que é, uma vez que esse poder, se é que existe, não seria o dos fatos observados, mas uma realidade que os cria, pois nenhuma mera observação dos fatos pode identificá-lo. Só há um caso que nos permite saber se há algo mais: o nosso próprio caso. E nesse único caso, constatamos que há. Ou o viramos do avesso. Se houvesse um poder controlador fora do universo, ele não poderia se mostrar para nós como um dos fatos que se dão do lado de dentro do universo. Não mais do que um arquiteto de uma casa poderia realmente ser uma de suas paredes, uma escada ou uma lareira dentro da casa. A única forma pela qual poderíamos esperar que isso se revelasse em nós seria por meio de uma influência ou um mandamento que nos induzisse a nos comportarmos de determinada maneira. E isso é precisamente o que encontramos dentro de nós. E isso não deveria fazer com que levantássemos suspeitas? No único caso em que você pode esperar obter uma resposta, esta seria com certeza sim. E nos outros casos, em que você não consegue obter uma resposta, pode reconhecer por que não obtém. Suponha que alguém me perguntasse, ao ver um homem de uniforme azul descendo a rua e deixando pequenos pacotes de papelão nas casas, por que eu suponho que eles contêm cartas. Minha resposta seria: porque sempre que ele deixa um pacote assim para mim, eu constato que ele contém uma carta. E se ele então contestasse: mas você nunca viu todas essas cartas que pensa que as outras pessoas estejam recebendo? Eu responderia: é claro que não, e nem esperaria ver, pois elas nem estão endereçadas a mim. Estou explicando os pacotes que não estou autorizado a abrir por aqueles que posso abrir. O mesmo vale para essa questão. O único pacote que estou autorizado a abrir é o da humanidade. Quando faço isso, especialmente quando abro esse ser humano particular chamado eu, descubro que não existo por mim mesmo, que estou debaixo da lei, que alguém ou alguma coisa deseja que eu me comporte de certa maneira. É claro que não penso que, se eu conseguisse entrar em uma pedra ou em uma árvore, eu fosse encontrar exatamente a mesma coisa, da mesma forma que não acredito que todas as outras pessoas da rua recebam as mesmas cartas que eu. Devo ter a expectativa, por exemplo, de que a pedra seja obrigada a obedecer à lei da gravidade, de que, enquanto o remetente das cartas simplesmente me manda obedecer à lei da minha natureza humana, ele compele a pedra a obedecer às leis da sua natureza pétrea. Mas devo ter a expectativa de supor que haja um remetente em ambos os casos.
um poder por trás dos fatos, um diretor, um guia. Não pense que estou indo rápido demais, pois ainda nem cheguei perto do Deus da teologia cristã. Tudo que obtive até aqui é algo que está dirigindo o universo e que parece em mim como uma lei que me impele a fazer a coisa certa e que me faz sentir responsável e desconfortável quando ajo mal. Parece-me que é forçoso presumir que se trata de algo mais parecido com uma mente do que com qualquer outra coisa conhecida. Porque, afinal de contas, a única outra coisa que conhecemos é a matéria, e nunca se viu uma porção de matéria dando instruções. Mas é claro que esse algo não precisa ser muito parecido com uma mente, muito menos com uma pessoa. No próximo capítulo veremos se é possível descobrir algo mais sobre isso. Mas aqui vale uma ressalva. Houve muita conversa mole sobre Deus nos últimos 100 anos. Não é isso que estou oferecendo. Esqueça tudo isso. Nota: para manter esta parte suficientemente breve para ir ao ar, mencionei apenas a visão materialista e a visão religiosa. Mas para completar o quadro, devo mencionar a visão intermediária chamada filosofia de força vital ou evolução criativa ou evolução emergente, cujas exposições mais astuciosas se encontram nas obras de Bernard Shaw, enquanto as mais profundas estão nas obras de Bergson. As pessoas que defendem essa visão dizem que as pequenas variações pelas quais a vida neste planeta evoluiu das formas mais inferiores para o ser humano não foram devidas ao acaso, mas à aspiração ou intencionalidade da força vital. Quando as pessoas dizem isso, temos de pedir que esclareçam se por força vital elas entendem algo dotado de intelecto ou não. Se houver intelecto, então uma mente que traga a vida à existência e que a leve à perfeição nada mais é do que um Deus. E a sua visão é, assim, idêntica à religiosa. Se não houver intelecto, então, qual é o sentido de dizer que algo desprovido de intelecto aspira ou tem uma intencionalidade? Isso me parece fatal à sua visão. Uma razão por que muitas pessoas julgam a evolução criativa tão atraente é que ela nos dá muito do conforto emocional de crer em Deus sem assumir as consequências menos agradáveis disso. Quando você estiver se sentindo bem disposto, o sol estiver brilhando e você não quiser acreditar que o universo todo seja uma mera dança mecânica de átomos, é reconfortante pensar nessa grande força misteriosa agindo ao longo dos séculos e carregando em sua crista. Se, por outro lado, você desejar fazer algo um tanto desprezível, a força vital, sendo apenas uma força cega, sem moral e desprovida de intelecto, nunca vai interferir na sua vida da mesma forma que aquele Deus inquietante, sobre o qual aprendemos quando éramos crianças. A força vital é uma espécie de Deus domesticado. Você pode acioná-la quando bem entender sem que ela o incomode. Você tem todas as emoções da religião e nenhum custo. Será a força vital a maior obra do desejo reprimido que o mundo já viu?